amores, beleza? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje, amores, é qual os produtos que eu uso no meu cabelo. Eu acabei de lavar meu cabelo, está macio, está, ó, como meu cabelo é liso, não precisa de muitas coisas assim. Para finalizar, como algumas pessoas usam com cabelo cacheado e tal, que às vezes eu uso shampoo condicionador para me pentear, às vezes eu uso shampoo, às vezes eu uso de hidratação. Mas agora eu estou focando no meu cabelo, porque meu cabelo está um pouco estragado, as pontas deles, ó como eu escrevi aqui, esse aqui, ó, é um pouco estragado, então no outro domingo, hoje é sábado, dia 13, e eu lavei com creme de hidratação e babosa, que a todos os restaurantes que eu ia, as cabeleireiras, quando eu ia cortar, fazer alguma coisa, elas mandavam eu fazer hidratação com babosa. E eu fiz e meu cabelo ficou ótimo. E eu fiz outra hidratação sem ser com babosa, porque eu vou fazer só no outro domingo, no meu aniversário, pra ficar mais finalizadinho e tal, porque ó, ela é bem estragadinha a folhinha dele. E eu vou cortar, né? Então, amores, vamos lá. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação, aperta naquele botão vermelho, se inscreva-se e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, o shampoo que eu uso é o Seda de raiva, acho que é assim. É babosa e mais óleos, que algumas, quando eu fui falando também, pra passar as folhas do meu cabelo, mandaram eu comprar ele, porque ele lançou novo e tem um agora. Pra quem não sabe, babosa é essas folhinhas aqui, ó. Aqui no quintal da minha avó tem muita. Então, eu uso ele e ele hidrata também, porque tem babosa e mais óleos. Não sei, eu acho que é uns óleos, que é esses óleozinhos aqui, que fica na babosa, é um óleozinho que hidrata bastante, certo? Então, minha mãe falou. Mas vamos lá, gente. Esse óleozinho que tem nele, que hidrata essas pontas dele, que é o óleo que tem na babosa. Então, é muito bom. Ó, eu vou ter tipo uma bulazinha que eu vou ler pra vocês. Oi, amores. Babosa mais óleos traz uma super mix de óleo, vegetais, coco, amêndoas e argão, com o poder da babosa. Inspirando nas misturinhas caseiras, babosa mais óleo, hidratação, alimentação pura. Vocês vão amar. Então, gente, eu li aqui um pouquinho, então eu acho bom demais, sabe? Primeira vez que eu uso ele, e tá acabando já, eu vou comprar, né, cara? Que eu queria comprar ele, o condicionador. E eu tô com essa coisa aqui. Então é ele que eu uso, então eu digo pra vocês bastante, quem tem cabelo liso e tal. Então, o meu creme de hidratação, gente, é esse aqui, Scala, potão desmaiada, que é 2 em 1, que é creme de pentear e creme de hidratar, para todo tipo de cabelo, ó. Scala, então tá muito em alta a Scala, e é 100% vegano, então tem hidrata filtratados, alinhados e sem frizz para todo tipo de cabelo. Liberado para todo tipo de cabelo. Então, olha, eu uso ele. E é para todo tipo de cabelo, cacheado, crespo, liso, todo tipo de cabelo. E ó, acabei de lavar meu cabelo, ó, meu cabelo tá bem lindinho já. Então, eu vou cortar só as pontinhas que estão um pouco, né, dupla, estragada, uma coisa assim. Então, eu vou cortar ele. Então, esses são os produtos que eu uso no meu cabelo. Ó, o Seda de raiva, que é babosa mais óleos. E Scala, que é o meu creme de hidratação, certo? Então, amores, esse é o produto que eu uso no meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, postar com seus amigos
Gente, desculpa por ter falta de vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer o máximo para poder postar vídeo aqui no canal, certo? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!